Olá, bom dia. Estamos na segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, o ciclo do Graal, que é continuidade do nosso subtítulo do Projeto Caribou, da Lemúria à Hiperbórea. Então, nós já fizemos o ciclo do Graal 1, o ciclo do Graal 2, o ciclo do Graal 3 e este agora será o vídeo, o ciclo do Graal 4. É preciso explicar logo no início que existiu e existe uma organização criada por um levita, ou seja, um sacerdote judeu chamado Esdras. Está na Bíblia, ele tem 4 livros na Bíblia, Crônicas 1, Crônicas 2, Esdras e Neemias, e ele aproveitou-se da libertação do cativeiro babilônico por Ciro e fundou uma organização secreta chamada Carral. O objetivo de Esdras era utilizar a lei de Moisés, o sacerdócio de Melquisedeque e as tradições que Abraão trouxe da Suméria para poder ter todo o poder político e religioso que ele pudesse sobre o mundo. Então, agora nós vamos ver que a Carral está olhando os acontecimentos, porque judeus e cristãos estão juntos e misturados. Então ele está vendo os acontecimentos e ele está percebendo que o grande pontífice da Montanha Branca, que é o suposto sucessor de São João Evangelista, é um poder que rivaliza com o Papa. O outro poder é a Igreja Ortodoxa, que tem um ciúme muito grande do papel do Bispo de Roma. E dentro desse contexto ainda vai surgir a descoberta dos ossos de Santiago de Compostela, que vai deslocar as peregrinações, ou seja, a atenção que os cristãos davam à importância à Catedral de São Pedro para a Catedral de Santiago de Compostela. Ou seja, tudo estava a favor de Esdras, ou dos seus sectários, do seu partido, porque fariseus e saduceus na Bíblia discutiram com Jesus o tempo todo, porque Jesus não concordava que esse plano de Esdras fosse posto em prática. Ele achava que o mundo devia ser um mundo pacífico, e Esdras queria a todo custo, a qualquer custo, pela violência, e os cristãos também terminaram embarcando nessa, conquistar o maior poder possível. Então, é esse o motivo central do ciclo do Graal, e nesse vídeo especificamente vamos dar continuidade ao anterior. Vamos começar agradecendo o like, vamos agradecer porque o nosso canal já está com 1.100 inscritos e que já está com 10.500 visualizações. Estamos crescendo. Agradecemos também as bondosas palavras e o estímulo que tem vindo dos nossos visualizadores mais entusiasmados, e principalmente aos nossos 8 caribus que nos permitem levar uma vida digna. Feito esses agradecimentos, então agora vamos ao vídeo. Aqui eu já fiz o resumo, agora vamos usar sempre o nosso netbook. Então, o ciclo do grau 4. Portanto, depois do 1, do 2 e do 3, que mostra como é que o cristianismo foi se expandindo e, através da queda do Império Romano, com Átila, fragmentou-se, caindo nas mãos dos bárbaros, mas um desses bárbaros, Clovis, se une a um bispo romano chamado Remígio, e os dois têm o mesmo ideal de Esdras. Ou seja, o partido de Esdras, a Carral, tem a ideia, o ideal de construir um império econômico, financeiro, político. E São Remígio e Clovis também têm o mesmo ideal. Ou seja, são dois times que vão brigar. E vão brigar para valer. Mas os cristãos, quer dizer, São Remígio e Clovis, não sabem do partido de Esdras. É uma sociedade secreta. Talvez a única sociedade secreta do mundo. E Esdras, pelo contrário,
né, a Carral, que é assim que se chama, quer dizer Assembleia, está de olho no que está acontecendo na Europa cristã, na Europa feudal. Então, é assim que vai começar esse vídeo. Vou ler. Alguns arianos, hereges, que assumiram o aspecto católicos, reuniram-se em segredo em uma irmandade, a qual prestavam a devoção especial a um irmão de criação de Jesus, filho de São José, do primeiro casamento. Eu aqui no vídeo anterior, eu não falei São José, mas é de São José. São José teve um primeiro casamento, do qual teve filhos e filhas, que são supostos irmãos de Jesus, e acaba essa discussão aí. Esse irmão de criação de Jesus é São Tiago, chamado maior porque tem 2 Tiagos. Esse grupo de hereges, arianos, quer dizer, que não consideravam Jesus Cristo Deus, deu a público a notícia fantástica de que havia descoberto os ossos de São Tiago. Olha, era bombástico. São Tiago tinha morrido quando os judeus lançaram ele de cima do pináculo do templo e ele caiu lá embaixo, se esborrachou, se quebrou todo. Foi um mártir cristão. Então, ninguém sabia onde estavam os ossos dele, mas aí esse grupo de hereges, que tem Pelágio como chefe, são cerca de 5 a 8, não sabemos bem, descobre os ossos, supostamente, de São Tiago. O que vai acontecer? Eles vão dizer a todo mundo que eles descobriram o túmulo de São Tiago, o mundo vai acreditar. Prontamente, o imperador Afonso lhe deu os meios materiais para construir uma capela sobre o suposto túmulo. Tudo isso aqui é duvidoso, não sei se é falso. Posteriormente, a capela se deslocou juntamente com os ossos. Os ossos foram colocados numa urna e a capela foi levada para a Espanha, para a cidade de Santiago de Compostela. E aí é lá que nós vamos ver a majestosa catedral, que mostra que quem a construiu e quem planejou tudo isso era muito inteligente. Primeiro, porque esses cristãos chefiados por Pelágios não eram apenas místicos, porque o caminho dos peregrinos que saem da França para Compostela passa por baixo da Via Láctea. Eles tinham um conhecimento de astronomia perfeito. Então, eram uma sociedade muito bem organizada e que tinha grandes conhecimentos científicos. E segundo, porque eles sabiam que, construindo a Catedral de Santiago de Compostela, estavam desviando a atenção dos cristãos que iam em peregrinação ao Vaticano para beijar a mão do Papa, e agora estavam desviando a atenção dos cristãos, em vez de ir para Roma para ver o Papa, iam ver os ossos do irmão de Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica. Onde na Catedral de Santiago de Compostela, que é uma coisa majestosa, mostrei no vídeo anterior, vou mostrar de novo. Engraçado é que essa missa era sempre celebrada por 4 concelebrantes, 4 sacerdotes, terra, água, fogo e ar. Ou seja, havia um misticismo escondido por debaixo da liturgia da missa da Catedral de Santiago, porque os 4 sacerdotes simbolizavam os 4 elementos de todas as iniciações: paus, espadas, copas e ouros, águia, leão, touro e anjo, terra, água, fogo e ar, e assim por diante. Então, era uma sociedade secreta que conhecia muito bem os mistérios das escolas de mistérios. E aí, conjugavam desse modo a tradição oculta com a tradição da Igreja de Roma, porque eles se fingiam cristãos católicos. Assim, nós vamos ver que, nessa época, vamos ver aqui o retrato de São Tiago, é idealizado, né? Claro, ninguém é uma pintura posterior, mas aqui essa pintura supõe a imagem de São Tiago, irmão de criação de Jesus, filho de São José com a primeira esposa, e seriam os ossos dele que Pelágio teria encontrado. Então, em homenagem a esses ossos, colocados numa urna, então construiu-se uma fabulosa igreja,
a Catedral de Santiago de Compostela, que rivalizava com Roma. Ou seja, agora você podia ir ver o Papa de Roma, na Itália, ou ir até a Espanha, para a cidade de Compostela, para ver os ossos de São Tiago. Essa peregrinação ficou famosa e dizem que cada vez que um peregrino fazia essa caminhada, ele adquiria mais lucidez, mais clareza de ação e mais proximidade com os anjos. Então, isso tudo os inimigos do cristianismo estavam planejando para impedir que o cristianismo rivalizasse com a Kahal, que é a Assembleia dos mais inteligentes judeus do mundo. Bom, segundo a tradição católica, o apóstolo Santiago Maior difundiu o cristianismo na Espanha por volta do ano 37 a 40. No ano 44, foi decapitado em Jerusalém. Aqui diz que foi decapitado. Eu conheço a tradição, quando eu era diácono beneditino, do que ele foi jogado do alto do templo, por ordem de Herodes Agripas, neto de Herodes o Grande. Seus restos mortais foram levados para Galiza, portanto, Galiza, Espanha, numa barca de pedra. Devido às perseguições romanas aos cristãos na Espanha, seu túmulo foi abandonado no século III, 300 anos depois de Cristo. Ainda segundo a lenda, esse túmulo foi descoberto na segunda década do século IX pelo eremita Pelágio. Eremita coisa nenhuma, né? Pelo vigarista Pelágio, o Paio, depois de avistar luzes estranhas no céu durante a noite. Tendo comunicado sua descoberta ao bispo da região, chamado Teodomiro, a cidade se chamava Ira Flávia, este reconheceu o feito como milagre, aceitou, acreditou, e ordenou, ele e o rei, ordenaram a construção de uma capela dedicada ao culto do apóstolo. Diz a lenda que o rei fez com que a capela fosse substituída por uma grande igreja no ano 829, a qual deu lugar a uma outra em estilo pré-românico. Esta última foi construída e consagrada por 17 bispos. O local tornou-se um destino de peregrinação, cuja popularidade e importância foi aumentando gradualmente. Então, Tiago nasceu na Galiléia, era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era irmão de João Evangelista, ambos pescadores, e é sempre citado como um dos 3 primeiros apóstolos, juntamente com Pedro e André. A Catedral de Santiago é o final da viagem dos peregrinos e sua monumentalidade é digna de tamanho mérito. É uma obra-chave do românico, na qual confluem, no entanto, numerosos estilos arquitetônicos. A construção da catedral começou no ano 1075, sob o reinado de Afonso VI, promovido pelo bispo Diego Peláez. Segundo a tradição, ela acolhe o túmulo do apóstolo Santiago Maior, padroeiro e santo protetor da Espanha, e assim se converte no destino de todos os seus cultores, todos aqueles devotos. E com isso o Papa vai perder importância na Itália. A peregrinação cristã na Europa a seguir deixa de ser para Roma e passa a ser para Santiago de Compostela. E a Península Ibérica passa a ter uma importância enorme. Os reinos cristãos hispânicos medievais situados na Espanha e em Portugal crescem de importância por causa da catedral, por causa de Santiago de Compostela, e atualmente ela continua a ser importante destino dos peregrinos, para contribuir para a popularidade da catedral, fizeram o chamado Caminho de Santiago, a partir do ano 1990, que levou até a catedral, no ano de 1990, mais de 270 mil peregrinos registrados, fora os que foram sem ser registrados. Então, tudo isso era ótimo para a Carral. Aqui nós temos o rei Afonso,
que mandou construir a catedral. Primeiro o túmulo era um homem forte, né, como todo herdeiro dos bárbaros, e nós estamos aqui na Idade Média. Então, tudo isso a Carral estava observando. O Império Romano, que agora estava nas mãos do Papa, porque o Papa tinha o respeito dos bárbaros, então vai preocupar a Carral. Afonso II, rei das Astúrias, foi rei de 791 a 842. Era filho de Fruela I e Monia, neto de Afonso. Após a morte de seus pais, ficou ao encargo de sua tia Adosinda, sendo criado por ela, embora exista uma lenda que indique que ele tenha sido levado para o mosteiro de Samos, na Galiza. Enquanto isso acontecia, os membros da Carral, vendo tudo isso acontecer, olhavam para dois fatos que lhe interessavam muito: a aliança de São Remígio com Clovis e para um pastor de camelos que havia se tornado rico após seu casamento com a viúva de nome Hadidja. Seu nome era Maomé. Ou seja, a Carral sabia da existência dos cristãos e dos seus movimentos todos. Estava sendo vigiada, tudo. E sabiam então que Clovis e São Remígio queriam fazer um império universal e eles queriam isso. Então eram rivais. Eles já tinham trabalhado debaixo dos panos para que o patriarca de Constantinopla, ou seja, da igreja grega ortodoxa, passasse a ter uma hostilidade com o Papa de Roma, diminuindo assim o poder da igreja, dividindo a igreja, e tinham estimulado e criado a ideia de que São João Batista batizou São João Evangelista. São João Evangelista foi discípulo amado de Jesus e fundou uma outra igreja, porque Jesus nomeou Pedro como chefe de uma igreja. E Pedro é chefe da igreja que todo mundo hoje vai à missa. Mas, supostamente, há uma outra igreja chamada Joanita, a qual a maçonaria, a Rosa Cruz e a Sociedade Secreta até conhecem, chamada os Joanitas. Eu sou bispo da igreja Joanita, tenho o meu diploma, né, mas tenho nela uma outra ideia, porque, segundo Santo Agostinho, a igreja Joanita é o nome que se dá àqueles cristãos que descobriram no fundo do coração que não importa se você seja muçulmano, judeu, sufi, seja lá de que religião for, se você fizer o que agrada a Deus, se você fizer o bem ao próximo, você pertence a essa igreja. Enquanto que a igreja de São Pedro obriga você a ir para missas, a se batizar, a se casar nela, ou seja, a igreja legalista, a igreja joanita é a igreja mística, chamada por Roma. Roma aceitou a ideia de Santo Agostinho, chamando Mysticis Corporis Christi. Mas o que Roma não sabia é que ela tinha uma sucessão, ou seja, assim que São João Evangelista, batizado por São João Batista, o discípulo amado de Jesus, morreu, então, supostamente, passou a sua autoridade para alguém, que passou para alguém, e assim, o grande pontífice da Montanha Sagrada, como ele se autodenominava, na Idade Média, quando conheceu os templários, ele tinha toda a lista da tradição joanita, ou seja, de todos os herdeiros de São João, e isso é falso. Essa igreja joanita é falsa, não é ela que eu pertenço. Se quem me colocou na igreja joanita me colocou nessa igreja, então me enganou. Mas eu tenho, de qualquer maneira, o meu diploma. Então, agora, além da indisposição do Papa com o patriarca grego, ou seja, as duas igrejas, católica do Oriente e do Ocidente, não se estão dando muito bem, além da igreja joanita, que tem um pontífice, que tem um poder enorme e é oculta, ninguém sabe exatamente onde ela está, ela não tem templos, né? É uma igreja secreta como a Carral, porque ela faz parte da Carral judaica, além dos problemas que o Papa enfrenta para reorganizar o Império, porque depois de derrotar Átila, Roma se desmoronou
mas os bárbaros respeitavam o Papa. Agora, o trabalho do Papa de Roma era organizar os reinos bárbaros. E entre esses reinos bárbaros, o dos francos passa a ser o mais importante. E entre os francos, então, há um chamado Clovis, que tem muita coragem, e quando o Atlante ataca Roma, Mantua, a Itália, ele vai até lá com os seus soldados, chama outros reis bárbaros próximos e amigos dele, e assim socorre o Papa. Então, esse homem vai ser muito importante. Clovis vai ser tataravô de Carlos Magno, mas agora, além desses problemas, a Carral percebe que há uma chance de criar um outro problema. Por quê? Porque acontece que na Península Arábica, que eu vou mostrar o mapa para vocês, nasce um homem chamado Maomé. Quem é Maomé? Vamos mostrar aqui o retrato dele primeiro. Olha, tem um aspecto bonito. Aqui está ele, com seu turbante árabe. Aqui está, é o retrato mesmo de Maomé, é o desenho de Maomé, tá? Aqui está Maomé. Esse personagem era um simples pastor de camelos, mas ele ficou rico e passou a ser o maior perigo para a cristandade e, portanto, para os planos de São Remígio e de Clovis, que estavam apenas no começo, enquanto que a Carral já tinha conquistado Jerusalém, Babilônia e Roma, porque ela, secretamente, ela tinha os sicários, que eram pessoas que, todas as vezes que alguém atravessava no caminho da Carral, eles eliminavam. Júlio César provavelmente morreu nas mãos de Brutus, seu filho de criação, junto com os sicários que estavam ajudando ele. Assim, Abdul al-Assim Maomé, mais conhecido apenas como Maomé, nasceu em Meca no dia 25 de abril de 571 e morreu em Medina no dia 8 de junho de 632. Foi um líder religioso importantíssimo, político e militar árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão, ou seja, haviam duas religiões descendentes de Abraão, judaísmo e cristianismo, agora aparece uma terceira. O seu profeta, o seu iniciador, seu fundador se chama Maomé e se considera, então, o profeta que veio para consertar os erros do judaísmo e do cristianismo que falharam. Dentro da cabeça de Maomé, ele foi precedido pelos profetas judeus e por Jesus Cristo e os apóstolos, mas os sucessores dos profetas judeus falharam, apostataram, né, se tornaram falsos, passaram a buscar o dinheiro e deixaram a noção de Deus de lado, né? O ouro substituiu Deus e os cristãos também se envolveram em lutas, matando uns aos outros. Então Maomé acha que agora ele é a salvação. Ele vem fazer uma nova religião que vai substituir, que vai unificar, digamos assim. Na verdade, seria uma terceira força que vai juntar judaísmo e cristianismo, mas de uma maneira brutal. Vai juntar assim: ou vocês se juntam debaixo da nossa lei, Sharia é o nome da lei de Maomé, o livro Alcorão, ou vocês morrem. Então é crer ou morre. Assim, Maomé considera Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac e Abraão como pessoas sagradas e santas. Isso vai fazer com que ele tenha um respeito muito grande pelo judaísmo e pelo cristianismo. Mas ele quer converter a todo custo judeus e cristãos a uma única religião que ele vai unir. Ele vai unir cristãos e judeus. Essa é a missão dele, segundo ele. É um bem intencionado. E ele começa pelas tribos árabes da sua cidade. Então, ele nasceu em Meca, e aí ele começa por aí. Até chegar a ser um califa, ou seja, vai conquistar a Pérsia e a Península Ibérica, ou seja, Espanha, Portugal e lá pela Mesopotâmia. Então, o Império Muçulmano, quer dizer, Maomé,
termina conseguindo o que Clovis queria, São Remígio queria, os cristãos queriam, mas a Recal também queria. Aqui está um mapa no qual mostra as terras que Maomé conquistou. É terra pra caramba. Essa parte em verde é a Arábia, a Península Arábica, tá vendo? E aqui mostra como foi que esses riscos pretos são de onde saía Maomé com o seu exército para conquistar o mundo. Então, Maomé se torna assim um instrumento nas mãos da Carral. Uma beleza. A partir dele, a Carral agora vai criar uma força que vai impedir São Remígio e Clovis de conseguirem unificar todos os cristãos da Europa. Nascido em Meca, Maomé foi durante a primeira parte da sua vida um mercador e pastor. Pastor porque ele nasceu em Meca, e Meca era uma cidade de agricultores e pastores. Medina era de comerciantes e banqueiros. Em resposta à pergunta sobre a sua profissão, ele disse que Davi também era um pastor. Então, ele tinha uma ligação com a Bíblia, ele conhecia a Bíblia. E ele diz: Deus me enviou porque eu sou como Davi, também um pastor. Tinha por hábito orar. Era, portanto, um homem dedicado à oração. E os muçulmanos acreditam que, quando no ano 610 Maomé tinha 40 anos de idade, enquanto realizava um desses retiros espirituais, foi visitado pelo anjo Gabriel. Então ele estava orando, de repente aparece diante dele um Atlante que queria castigar os judeus e os cristãos. Então isso é verdade. Então os judeus e os cristãos prevaricaram, deram muita importância ao dinheiro, deram muita importância ao poder, começaram a colocar uns contra os outros, cada qual buscando maior poder do que o outro. Inclusive a ideia de São Remígio e de Clovis não é uma ideia puramente religiosa. Eles queriam poder político, poder financeiro. Então, embora tenha o nome de santo, logo o arcanjo Gabriel é um anjo ou um Atlante que realmente aparece para Maomé. Maomé é um predestinado, é um visionário, ele tem essa capacidade de ver, e aí recebe as comunicações do arcanjo Gabriel. E ele entra em transe, ele é epilético, e quando ele entra na crise de epilepsia, ele começa a falar, e tem um secretário judeu que a Recal mandou ficar do lado dele para ajudá-lo a codificar a sua nova religião. Então, tudo aquilo que Maomé disse foi escrito por Ali. Portanto, nós não sabemos. Maomé era analfabeto e não sabia escrever. E quando tinha crise de epilepsia, ele perdia consciência. Então, ninguém sabe o que está no Alcorão, se é o que saiu da boca de Maomé ou se o que Ali decidiu fazer. O fato é que Maomé não rejeitou o judaísmo ou nem o cristianismo. Pelo contrário, ele quis unir essas duas religiões monoteístas em uma única. E essa única se chamou Islã, que significa obediência. Ou seja, os cristãos e os judeus se tornaram desobedientes à lei de Deus, prevaricaram, apostataram, e agora Deus castiga-os, fazendo com que surja um vidente que consegue ver um Atlante ou um anjo, e o anjo passa para ele coisas que ele, notável, ele era epilético, ele tinha crises, ele desmaiava, ele falava, ele não sabia o que estava fazendo ali, mas quando ele acordava, lembrava de tudo. Então aí os árabes dizem que o Alcorão é verdadeiro, porque as anotações de Ali, que tinham sido feitas quando Maomé estava em transe, quando Maomé voltava, lembrava e dizia de cor o que Ali tinha escrito. Isso é uma prova de que o Alcorão é verdadeiro. Porque se Maomé voltasse esquecido, mas ele voltava lembrando de tudo. Tudo ficava na memória. As crises de epilepsia acentuavam a memória dele. Então, quando Ali mostrava o que ele tinha dito em transe, ele sabia que era exatamente o que ele tinha dito. Então, era realmente um fenômeno. E esse livro foi escrito, o Alcorão, e é uma peça belíssima da literatura universal e das grandes religiões monoteístas. Mas
os habitantes de Meca, né, eram diferentes do de Medina. Eram duas cidades que se completavam. Meca era uma cidade agrícola e pastoril, e Medina é uma cidade comerciante, já dissemos isso antes. Então, Meca produzia e Medina vendia. Logo, eram duas mãos. Daqui eu vou mostrar o mapa mostrando elas ficavam próximas. Sabendo que Maomé queria unir essas duas religiões e que para fazer isso ele teria que conquistar os judeus e os cristãos, as terras que os judeus habitassem, as riquezas dos judeus, porque ele vai unificar e ele também vai ter, olha só que contradição, o mesmo desejo de poder político do cristianismo, do judaísmo e da Kahal. Agora entra o Islã. Então, 4 forças querendo um império mundial. E aí, os membros da Kahal aproveitam e, de acordo com a enciclopédia judaica, quando Maomé percebeu que estava sendo usado pelos judeus, ele se voltou contra eles. Mas a essa altura, por exemplo, Abraão Abulafia chegou a ser califa, ele era judeu, mas chegou a ser califa na Espanha. Então, até Maomé perceber que estava sendo um títere, um boneco nas mãos dos judeus, ele demorou muito. E, enquanto isso, ele foi peça-chave para os planos da Kahal de impedir que o cristianismo tivesse poder político, financeiro e domínio sobre a Europa, os reinos bárbaros da Europa, que era a função do Papa. Já que Roma tinha se espedaçado, agora os reinos bárbaros tinham que se organizar. E como os reinos bárbaros eram dóceis ao Papa, então ele começa a fazer isso. O principal é os francos. Os francos vão ajudar o Papa a reorganizar os restos do Império Romano. E então muitos habitantes de Meca rejeitaram a doutrina de Maomé e então expulsaram-no da cidade com os seus seguidores. Em 622, Maomé foi obrigado a abandonar Meca para a Medina, fugiu para Medina, que era perto. Essa fuga é chamada de Égira e é comemorada ainda hoje. E, na época, a cidade de Medina se chamava Iatrebe. E lá ele é bem recebido, é bem aceito e funda a primeira comunidade muçulmana, porque a cidade era de comerciantes e de banqueiros, e para eles era conquistar a Europa, conquistar a Arábia, era fazer mais negócios, era expandir os seus negócios, era expandir as suas capacidades, suas lojas comerciais e bancárias. Então eles vão dar toda a acolhida a Maomé, eles vão dar uma força, vão fazer um pequeno exército, vão levar Maomé até Meca, vão obrigar os habitantes de Meca a aceitar o Islã. Lembra que Islã quer dizer obediência, obedece ou morre, com a espada na garganta, e assim Maomé termina sendo usado pelos comerciantes judeus e cristãos também, mas cristãos voltados para o dinheiro. De Medina, ele passa a ser usado, mas ele não sabe. Ele está fazendo isso, mas ele está inocente. Ele está fazendo isso completamente inocente. Aqui nós temos uma gravura árabe ou persa mostrando Maomé subindo ao céu, levado pelo anjo Gabriel em forma de um cavalo, de um querubim, de uma esfinge. Então, chamado Burak. Em cima aqui nós temos Maomé, e aqui esse animal é um querubim, chamado Burak, parecido com o nosso caribu. Olha, Burak, se você pegar as letras, vai dar caribu também, é só desembargar as letras. Assim, aqui é um quadro que comemora a ascensão de Maomé para o céu. Maomé teve sucesso. Ele conseguiu fazer um império fantástico. Por quê? Porque ele fugiu de Meca. Fugiu não, foi expulso de Meca para Medina, era pertinho, ó. E se em Meca ele for rejeitado, aqui é a Península Arábica, viu, gente? Se a gente olhar de longe, isso aqui vai ser a bota árabe, né? E aqui, então, ele foge de Meca, que é expulso, já com alguns seguidores,
e em Medina, que chamava-se Yatrib, ele então consegue o apoio total e um grande exército. Esse exército vai crescendo cada vez mais, até chegar a uma quantidade de gente incontável. O Império, a Arábia pré-islâmica, agora nós estamos vendo a bota aqui, olha a bota árabe, aqui ó, tá vendo essa península em forma de bota, aqui ó, tá vendo? É a Arábia pré-islâmica. E aqui a Pérsia, que é exatamente o primeiro país que vai ser convertido ao Islã. Os muçulmanos vão converter logo a Pérsia. Ó. Arábia, aqui é onde está Meca e Medina, acabei de mostrar, vão conquistar imediatamente a Pérsia. O exército de Maomé vai crescendo, se torna muito grande e cerca do ano 600, a Península Arábica, em parte árida, em parte fértil, vai fazer com que Meca se torne, como eu disse, uma cidade pastoril e Medina vai vender os produtos de Meca. Então, os das duas cidades têm uma ligação comunal e a filiação tribal. O problema de Maomé, que Maomé vai criar para os cristãos, é que os cristãos têm imagens. Para os judeus isso é bom. Para o judeu, inicialmente, Maomé vai acabar com as imagens, porque o arcanjo Gabriel diz a ele que não farás para ti imagem de escultura, como Moisés disse para os judeus. Mas para os cristãos que tinham as imagens, Maomé vai ser um problema sério. Então, de qualquer maneira, segundo a sua biógrafa, Karen Armstrong, na sua biografia de Maomé, ela diz que Maomé começou assaltando pequenas caravanas e ele achava que isso era normal, não era imoral. De qualquer maneira, já Maomé já encontrou, quando ele começou a pregar o Islã, que hoje se chama islamismo ou maometismo, já existiam comunidades cristãs e judaicas na Arábia, na Pérsia e os lugares onde ele conquistou. Então ele só queria juntar essas duas religiões. Árabes seriam então a religião dominante, o povo dominante, que constituiria um império universal. Durante a adolescência, Maomé tinha sido pastor, mas depois ele vai casar com Hadidja e vai se tornar um verdadeiro bilionário. Aqui nós temos uma cena desenhada que mostra o arcanjo, que é um anjo ou um Atlante, revelando a Maomé os versos do Alcorão. Então, é verdade que ele lembrava, quando ele voltava, ele lembrava, e não era pouca coisa. E assim, por volta de 1595, Maomé então casa com Khadija, mas ele tinha umas ideias estranhas a respeito da mulher. Para ele, a mulher não valia nada. Então, ele teve 6 filhos com Khadija, mas não ficou satisfeito com isso. Ele, embora os textos sagrados que ele mesmo recebeu do arcanjo Gabriel só permitam ao homem ter 4 esposas, ele teve as que ele quis. Ele foi uma exceção. E entre essas, a mais importante de Maomé chamou-se Aisha. Aisha é Isha, do hebraico Isha, que quer dizer fêmea. E Isha, ou Aisha, tinha, na época do seu noivado, 6 anos de idade. Então, Maomé era o quê, hein? Era um pé de com 6 anos. De tal maneira que ele teve que esperar até ela completar 13 anos para consumar o casamento. Então, essa cabeça que a Recal vai usar para poder fazer com que esse homem que casa com a criança com 6 anos de idade, mas só vai consumar o casamento com ela quando ela completar 13 a 16 anos de idade, é esse homem o ideal para boicotar os planos de São Remígio e de Clovis. E assim, o império
cristão e o Império da Carral estão sendo efetuados por outro homem. Aqui nós temos São Remígio batizando Clovis. É um quadro célebre, né? Pomposamente, São Remígio batiza Clovis, o Sicambro, que é a principal peça que vai depois. Ele é tataravô de Carlos Martelo, e Carlos Martelo é avô de Carlos Magno. Então, são os sicambros, os francos, os merovingios, que serão a tribo que vai ajudar o Papa de Roma. Então, a reorganizar a Europa e o Império Romano. Em 25 de dezembro de 496, Remígio batizou Clovis, rei dos francos. Esse batismo levou os francos à conversão e a Igreja Católica cresceu enormemente, porque, tendo a adesão dos francos, ele era muito bravo, ele era um conquistador nato, e esse foi um grande marco para a Igreja e prometia ser um final feliz para os planos de São Remígio e de Clovis. Vamos mostrar mais uma vez, vamos terminar o vídeo com ele aos 40 minutos. Então aqui está os dois. Clovis, convertido ao cristianismo, deixa de adorar os ídolos dos sicambros, dos francos, né? E passa a usar a cruz que São Remígio tem aqui na mão. E aí ele vai ajudar, vai ser um grande ajudante. Só que os membros da Carral percebem isso e aí vão entrar na frente deles dois e vão fazer o que eles pretendem. Enquanto eles planejam, Maomé já está fazendo. Eles estão planejando em 521, Maomé já conquista em 621. Então, a Recal é muito inteligente. Aqui fica, então, meus agradecimentos aos que virem esse vídeo. Vocês vejam, então, como é que a lenda do Graal envolve a história universal. Como é que ela é fonte para um conhecimento que você, para conhecer a história do Graal, você tem que conhecer a história toda. Então, aqui nós temos um episódio onde a Carral coloca mais um obstáculo no caminho das aspirações do Papa de se tornar o rei da Europa, de se tornar o monarca, o todo-poderoso, aquilo que São Remígio e Clovis queriam, que, claro, eles iam fazer isso e depositar tudo aos pés do Papa. Assim termina o ciclo do Graal número 4, e com os árabes conquistando o seu império. E agora vamos ver no próximo por que é que eles não conseguiram conquistar a Itália. O objetivo deles era converter o Papa ao islamismo. Olha só, converter o Papa ao islamismo, um Papa muçulmano. Era isso que Maomé queria. Ele não vai conseguir. Veremos isso no ciclo do Graal 5. Até o próximo, então. Muito obrigado por terem visto esse vídeo e vamos em frente.